Tá começando o Todo Negócio Pode. Você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso quarto episódio. Já sente-se aí confortavelmente, pegue sua bebida, seu lanche, que tá começando. E hoje a nossa convidada, como sempre, nossos convidados são espetaculares, né? Mas hoje, ela é uma mulher, assim, para dizer o mínimo, especial, diferente, joga duro demais. Ela é dentista de formação e empreendedora por paixão, por assim dizer. E antes da gente apresentar a nossa convidada, eu vou trazer para vocês os nossos masters que estão sempre junto com a gente aqui. Eles estão com a gente todo episódio, são nossos apoiadores, nos ajudam e fazem isso aqui acontecer. Que são doutora Eide Reis, que é profissional da área da medicina integrativa, que vem trazendo excelentes resultados para os seus pacientes. Também o nosso amigo Delci Júnior, do Dólar na Bagagem, que é uma consultoria de análise de dólar e também agência de viagens. Nós temos Rafaelzinho da Academia, que é o nosso parceiro, que tem um centro de atividades físicas com estrutura incrível aqui na nossa cidade. Temos também o Rei do Hambúrguer, com o melhor hambúrguer da cidade, da região. Chega da água na boca, só de falar do Rei do Hambúrguer aqui. Tô conversando aqui com nossa convidada de hoje, mas ainda não vou mostrar ela, tá? Calma um pouquinho. Calma, calabreso. Temos também a Guavep, concessionária da Volkswagen, que como vocês assistiram no nosso último episódio, e se não assistiram, voltem lá para assistir, porque foi muito bom com o Rubens Donato. É a concessionária da Volkswagen, que tem o maior renome aqui na Bahia, com a maior variedade de carros da própria marca, que está incrível também. Não pode faltar os nossos apoiadores, vou falar deles rapidinho aqui, que são o pessoal da GM Engenharia, nosso amigo Gabriel Marques, que trabalha na parte de energia solar. Também o nosso amigo Gutierre, advogado, né? Erickson Trindade. Temos também a Companhia da Moda, que está sempre vestindo a gente. Temos o pessoal da Limpsec, que são os nossos apoiadores oficiais da live de hoje, que mais tarde nós vamos falar um pouquinho mais sobre eles também. Nós temos a BR Coco, que tem água de coco, tem o Coco Latte, vários produtos deliciosos para vocês. E a Mix, que é quem ajuda a gente a fazer essa transmissão aqui, cobertura de internet de qualidade. Mas enfim, chega de enrolação. O que o povo quer saber é quem está aqui junto comigo. E quem é ela? Como eu já disse, ela é dentista, ela é empreendedora, ela é uma empresária diferenciada que realmente faz a diferença aqui na nossa cidade e na nossa região. Com vocês, Hanna Teixeira. Boa noite, Hanna. Boa noite, meu amigo. Uma salva de palmas aqui no Poxa, estúdio. obrigada. Obrigada de coração. Boa noite, Felipe. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Em uma grande iniciativa que é o Todo Negócio Pode. Inclusive, valorizo demais empreendedores como você, como o Paulo também, que são grandes profissionais. E hoje a gente vai contar um pouquinho sobre como é empreender na odontologia, como é ter uma clínica e um pouquinho também da minha vida. Isso aí. Onde é que nós estamos hoje? Nós estamos na nossa clínica, que é a Ohana Odontologia. Dizendo melhor um pouco para sua casa. Exatamente. Né? Em casa. Literalmente Então, em casa, que eu tô aqui na minha sala. Literalmente em casa. Então, você que está em casa também, lembre-se aí de compartilhar nossa live com seus amigos, deem like nesse vídeo. Quem estiver aqui no Instagram, pode deixar seu comentário, pode deixar sua pergunta, que a gente vai fazer suas perguntas para a Hanna no final da live, né, Hanna? Com certeza. Mas enfim, a gente está aqui na Ohana, a gente está aqui com você. Perfeito. Conta pra gente quem é você, de onde você veio, Perfeito, Felipe. o que você come. Vamos contar no domingo à noite, tô brincando. Então, Felipe, como Hanna, como pessoa, eu sou guanambiense, nascida, criada, e mesmo tendo tido a oportunidade de sair para estudar fora, tive o desejo de voltar para minha cidade, e não só voltar para minha cidade, mas também voltar para o meu bairro. E daqui a pouquinho eu conto, inclusive, sobre essa tomada de decisão do local da clínica. Mas sobre, basicamente, a minha história, digamos que eu cresci a vida inteira aqui no Santo Antônio, que é exatamente onde está a clínica Ohana Odontologia. Minha família foi, como a gente estava conversando mais cedo, né? De fato, foi uma família política de ambos os lados, tanto do lado do meu pai, quanto do lado da minha mãe. Então, eu cresci rodeada de pessoas. Pessoas, e não necessariamente
pessoas por conta da política, mas minha família, em ambos os lados, também é uma família grande, tanto do parte de pai quanto de parte de mãe. E por estar tão rodeada de pessoas, eu acabei desenvolvendo, não sei se poderia chamar de habilidade, mas eu gosto muito de estar entre pessoas e com pessoas. E eu percebo que todo esse trajeto, desde a infância, que é isso que a gente estava brincando mais cedo, né, contar desde a infância, que todo esse trajeto desde a infância, com proximidade de pessoas, desde pessoas mais abastadas até pessoas mais carentes, conseguiu forjar a pessoa que eu sou hoje como pessoa, como esposa, como profissional, como amiga. Muito interessante isso que você está dizendo, porque quem te conhece sabe, quem conhece a Ohana também sabe, que além de ser uma clínica odontológica que cuida dos dentes, que cuida do sorriso das pessoas, vocês são profissionais que cuidam das pessoas, não só do sorriso delas. A gente percebe, chegando aqui, percebe com o cuidado de vocês, de toda a sua equipe, que vocês se preocupam realmente com seus pacientes, com quem está aqui. Não é só a parte da odontologia em si. De fato, e volto a dizer, vou voltar inúmeras e inúmeras vezes nessa questão de ter tido a honra de poder conviver com pessoas de todas as áreas possíveis, de todos os perfis possíveis. Isso formou o meu caráter e formou o meu profissional, mesmo sem ter noção do que eu queria ser quando crescer, entre aspas. Porém, quando você entra nesse ponto do cuidado, talvez seja a questão mais importante dentro da minha consideração em relação à empresa. Porque eu tenho até um caderninho que eu estava falando com você mais cedo, e quando a gente vai analisar sobre, vou montar uma empresa, vou montar uma clínica, o que é que eu preciso? Antes de qualquer coisa, você precisa saber que você tem que ser uma boa pessoa para o outro, para o próximo. E todas as pessoas que passam aqui pela clínica, eu sempre falo, desde a pessoa que está na recepção, trabalhando na recepção, até a pessoa que cuida do paciente, sempre vou falar, cuide e trate como se fosse a sua mãe e o seu pai, que não vai ter erro. Vai ser um tratamento de excelência, vai ser um tratamento pensando em cuidado de todas as formas possíveis. Não tem como a gente fugir disso, porque imagine, se um paciente senta na minha cadeira e eu começo o tratamento pensando no maior amor que existe, que é o amor dos pais, o amor da mãe, o amor do pai, e sabendo que como filho, como filha, a gente tem que promover isso para o próximo, mesmo que o próximo às vezes não seja nem da nossa família. É exatamente essa filosofia que a gente leva aqui dentro da clínica, levar amor em todas as coisas. E é exatamente isso que vem trazendo vocês para o patamar que vocês estão hoje, e, se Deus quiser, muito mais longe, né? Mas enfim, vamos deixar para falar mais da Ohana lá para frente. Não tem como, a gente sempre volta nesse gancho, né? Exatamente, até porque Hana e Ohana estão ligados até no nome. Sim, claro. E qual é o significado de Ohana? Poxa, e isso é muito pertinente. E foi uma baita de uma coincidência. Desde pequena, inclusive estava até em uma viagem recentemente, construindo e completando um sonho que foi viajar para Disney. Cheguei semana passada e existe um filme que é o filme do Lilo e Stitch. E a Lilo sempre fala e o Stitch sempre fala que a Ohana quer dizer família. E família quer dizer nunca abandonar ou esquecer. E quando a gente foi construir a ideia da clínica, tá escrito isso aqui no caderno, eu queria que fosse um significado familiar, porque em conversas com pacientes eu sempre levo esse tema, família, é o que há de mais importante. Se a gente entender que a gente precisa dessa base, a base familiar, ela é fundamental para todas as áreas da nossa vida. E eu fui pensando, gente, meu Deus, ilumina a minha mente para um bom nome. E então eu pensei no nome que, olha que coincidência, inclusive eu vou tratar aqui agora. Você pensou nisso na hora de escolher seu nome, né? Exatamente. Foi Deus, na verdade. E tem outra curiosidade sobre o meu nome. O meu nome é Hana Tainara Alves Teixeira Magalhães. A ATM é uma articulação temporomandibular que, de fato, existe nos estudos da odontologia e foi um dos nomes que eu também pensei para a clínica. Porém, aqui em Guanabi, inclusive, de um excelente profissional, já tem uma clínica, que é o Instituto da ATM, inclusive, excelente profissional. Então, eu já pensei, não pode ser esse nome, porque senão esse nome já foi utilizado, não tem sentido. E aí Deus me iluminou e falou assim, por que não Ohana? Aí tem até as brincadeirinhas, né? Que é alguém me chamando Ohana, ou Exatamente. até mesmo o nome. Tem muita gente que chega aqui na clínica e fala, quero passar com a doutora Ohana. Aí eu falo, oi, tudo bem, eu não corrijo, porque assim,
não tem problema me chamar de Ohana, porque acaba que já pega o nome e tem esse significado, que é a palavra havaiana, que é um significado da família. Isso só mostra o tanto que você e seu negócio e sua clínica estão ligados, né? Conectados, conexão. Agora, continuando falando da família ainda, Perfeito. a gente sabe que seu avô materno foi um homem muito grande para a cidade de Guanambi, que trouxe várias coisas. Foi um prefeito, Sim, seu Binha, exato. Binha Teixeira. Zé Neves Teixeira, Exato. é isso? Exato. É uma pessoa muito conhecida. Sim. O nome dele ainda é muito forte, Muito forte. toda a sua família. E você chegou a conviver com ele? Qual foi a influência dele na sua vida, na sua vida profissional, na sua carreira? Felipe, eu não tive o prazer de conviver com meu avô, mas eu acredito muito no legado. Assim como eu sempre falo isso com os meus alunos, eu acho que aquilo que a gente deixa aqui na Terra, em histórias, em atitudes, não tem como o tempo passar e isso ser tirado de consideração. E diariamente, eu até brinquei com você mais cedo, diariamente eu tenho pacientes aqui que falam, hoje eu moro numa casa por conta do seu avô, e meu avô faleceu há 30 anos atrás, arredondando, por assim dizer, porque eu tinha meses, eu não me recordo é engraçado dizer, porque eu já tive sonhos com ele como se eu já tivesse estado com ele, como se eu já tivesse visto, assim como o meu tio Zé Maria. Já tive sonhos como se eu conhecesse ele, como se eu tivesse visto. De tanto que eu não estudei a pessoa, né, mas estudei a história, procurei saber quem foi o meu avô, quem foi o meu tio Zé Maria, por exemplo, conhecer histórias de pessoas que me contavam histórias deles. Então, existem coisas que muitas vezes eu não soube em casa e vim saber aqui depois da clínica. E, para falar a verdade, poder contribuir com pessoas que estiveram no mesmo tempo de vida, onde meu avô uma vez também contribuiu, para mim não tem palavras. A felicidade que é poder cuidar de alguém que um dia meu avô também conseguiu ajudar a crescer, ajudar a transformar um lar de uma pessoa que em um momento não tinha uma casa. Alguns bairros, se eu não me engano, Brasília e Lagoinha, tiveram grandes lotes, foram doados, casas doadas, para que as pessoas pudessem crescer em uma cidade que hoje, Guanambi, é uma cidade extremamente próspera. Pessoas vêm para cá e ficam. É uma cidade para morar. É uma cidade que eu sou apaixonada. É uma cidade que cresce muito. Muito, cresce Uma muito. cidade diferenciada. Igual a gente estava falando no último episódio, é uma cidade que tem hoje 2 faculdades de medicina com menos de 100 mil habitantes, Justo. com um agro pujante. É uma economia que cresce muito para uma cidade do tamanho da nossa. Mas voltando a falar do seu avô e da família em si, isso só mostra a importância que tem um legado, que tem você deixar uma história boa, uma história vencedora, uma história enriquecedora, que ela passa de geração em geração. Sim. E o quão transformador pode ser o toque em transformar uma vida. E desde a abertura da clínica, eu penso profundamente nisso, porque eu não estou cuidando do dente do paciente, eu estou cuidando dele como um todo. O paciente chega aqui, ele vai sentar exatamente nessa mesa que a gente está, eu vou conversar com ele, eu vou entender tudo o que está acontecendo, porque muitas vezes um problema de saúde bucal, o problema do dente do paciente, não é necessariamente o problema no dente. É, sim, óbvio, algo que está acontecendo no dente, mas é algo somático. Foi algo, às vezes, psicológico, algo, às vezes, acumulado ao longo de meses, anos de sofrimento, e isso acabou gerando uma sobrecarga para essa região da face, que possui músculos, articulações, ossos e, consequentemente, possui também os dentes. E é através disso que a gente recebe inúmeros e inúmeros pacientes com problemas relacionados à parte emocional e psicológica, mas que sobrecarregam nos dentes. Então, você é uma dentista hoje e a gente já viu que você tem conhecimento e pelo seu nome a gente sabe que você joga duro demais. Ô, Hanna, Hanna. Tá vendo? Você vê, Até pra chamar. Não tem nem como você diferenciar a clínica da pessoa, cara. Não tem como, não há formas de dissociar. Inclusive, quando eu estava estudando sobre isso, desde a época de faculdade, tudo que tinha de possibilidade de fazer curso de marketing, curso de oratória, curso de vendas, cursos para que eu pudesse me profissionalizar, me especializar mesmo dentro da faculdade, para que eu fosse
uma profissional ou para que, quando a clínica estivesse aberta, eu não estivesse crua, por assim dizer. Você pode ser a melhor dentista do mundo na parte teórica. Se você não souber se vender, se você não souber cativar seus clientes, e se você não souber aumentar esse seu leque de possibilidades de trabalhar, se você não souber se vender, por assim dizer, da forma mais clara, não adianta de nada. Você pode ter toda a técnica do mundo. Se você não souber se fazer uma boa dentista, se vender como uma boa dentista, isso não é só na odontologia, é também na medicina. Em todas as áreas você precisa saber se vender. Com toda certeza. A comunicação, ela, desde os primórdios, é o que há de mais importante, talvez, entre os homens. A falha dela gera guerras, gera conflitos, gera brigas, separações e por assim vai. Então, se a gente tiver um manejo criterioso, específico, cauteloso e sagaz da comunicação, você se destaca em qualquer área da sua vida. Então, desde a época de faculdade, eu sempre busquei estudar a comunicação. Embora na época de faculdade, né, eu estou, inclusive, nesse exato momento, me policiando para não conversar rápido, porque eu converso rápido, muito rápido. E isso é de lá de casa, porque Painho também conversa muito rápido e eu entro na velocidade 2 do WhatsApp junto com ele, e aí vai, vira um emboleiro e só eu entendo. Eu imagino um áudio de Hannah na velocidade 2 do WhatsApp. Pois é, não imagine. Mas eu me policio. E nisso, retomando a questão do que o meu avô significou para a minha história. Eu acredito que tudo, não existe. Vou depois voltar o gancho da clínica do meu nome com o fato de não conseguir dissociar, mas é impossível dissociar isso. Quando a clínica abriu, eu sabia que as pessoas viriam para a clínica em alguns momentos por indicação referencial. E que referencial? De uma boa família. Eu sei que eu venho de uma família conhecida, eu tenho consciência disso, mas em nenhum momento eu quis me escorar nisso. E eu falo isso do fundo do meu coração e todos os meus pacientes sabem disso. Por isso que eu me esforcei de todas as maneiras possíveis para eu não digo que eu sou a melhor profissional do mundo, mas eu faço o melhor que eu posso fazer. Isso meus pacientes têm certeza, isso as meninas que me acompanham têm certeza. Diariamente eu estudo, meu esposo sabe disso. Diariamente eu estou buscando fazer o melhor para quem está sentado aqui, para quem está sentado trabalhando lá fora. E acaba que, em um momento ou outro, lógico que na nossa vida, a gente tem que renunciar de algumas coisas. E em muitos momentos eu renunciei de diversas coisas para conseguir atingir certos objetivos, não necessariamente profissionais, mas objetivos pessoais para conquistas de, por exemplo, aprendizados, cursos, para que eu traga cada vez mais um ambiente como esse, essa sala. Uma experiência melhor. Exato. Hoje não existe isso de você... Antigamente eram poucos dentistas, então não existia muita opção. Hoje você consegue escolher por onde você vai passar. Hoje você pode abrir o Instagram do seu profissional e você pode ver os procedimentos que ele faz, consegue ir no Google, ver se tem uma recomendação. Então, o usuário hoje, o cliente hoje, ele procura experiência. O cliente procura uma experiência e uma recomendação. Então, se ele encontra as duas coisas em um lugar só, a menos que ele tenha um atrito, ele não vai sair de onde ele está. Se ele estiver sendo bem tratado, se ele estiver com resultado dentro do tratamento dele. E é tudo isso que a gente busca. Sempre que um paciente entra aqui, a gente sempre fala, vamos analisar o seu tratamento completo como ninguém nunca fez. A gente sempre busca resolver o todo. A gente não quer um paciente... óbvio que a gente trata todas as pessoas e óbvio que se um paciente chegar aqui e quiser fazer apenas uma restauração, ele vai. Mas ele vai sair consciente que existe um plano de tratamento a ser feito e que muitas vezes o não fazer o plano de tratamento completo vai comprometer aquilo que a gente fez de uma parte apenas. Porque o todo, ele influencia a parte e a parte influencia o todo. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Hannah, a gente consegue ver no seu olhar o tanto que você ama essa profissão. Poxa, eu amo demais. Estamos de volta aqui, depois de um pequeno... Rapaz, a live com Hannah tava tão pesada. Realmente, chegou a cair aqui um pouquinho, mas deu tudo certo. Já estamos de volta. Pessoal, só avisando a vocês aqui, que se por acaso der mais um problema e a live cair, a internet der pau, a gente
Todos os episódios ficam gravados no Spotify, em áudio, no YouTube, o vídeo completo, os cortes, também no Reels, no TikTok, tá tudo lá, todo negócio pode. Você vai ver a gente de um jeito ou de outro, da forma que você quiser. Perfeito, exatamente. É isso aí, Hannah. Com toda certeza. Pois é, Raninha. A gente tava falando do seu amor pela profissão, do tanto que você ama o odonto. E conta pra gente aí. De onde que veio, De onde que né? veio? De onde que veio? A gente já tava falando disso, mas nós vamos voltar a falar, porque a live caiu. Não, sem problemas. De Vamos onde que veio contar esse de novo. amor, né? De onde que veio esse amor? Maravilha. A odonto, né? Vamos Odonto. Odontologia é muito chamá-la difícil. assim. A odonto, ela é uma profissão esplendidamente linda, não cuida só de dentes. E quando a gente pensa na área da saúde, a gente naturalmente pensa no cuidado e no amor realmente. E no cuidado com as pessoas. Sim. E desde novinha, eu acho que até comentei nisso antes da gente parar aqui, né? Antes da internet desabar. Exatamente, antes da internet desabar. Desde novinha, eu sempre tive a possibilidade de estar em contato com pessoas de diversas idades, diversos perfis. Todas as pessoas possíveis eu tive a possibilidade de estar em contato. E em locais, às vezes, não necessariamente passíveis para crianças estarem presentes, como, por exemplo, velórios, que é o que a gente estava brincando aqui agora, com todo respeito, óbvio, mas desde pequena, minha mãe e minha avó sempre me carregaram, por assim dizer, para não me deixar só, porque às vezes meu pai estava na roça, como a gente até brincou aqui, né, que se eu tivesse partido para a direção da roça, essa família tá toda no agro, né? seria intuitivo, natural. seria o natural, seria intuitivo. Mas eu fui um pouco contra-intuitivo. Mas foi um contra-intuitivo que, na verdade, era um sonho do meu avô, né? Era um sonho do meu avô que ele tivesse filhas que fossem médicas, embora tanto minha mãe quanto minha tia, elas partiram para a área da administração também, administração de empresas, que, inclusive, são mulheres maravilhosas, excelentes administradoras. Fiquei sabendo até que sua mãe tinha uma loja de brinquedo quando você... Exato. O sonho de qualquer criança, O sonho de Hannah qualquer tinha. criança. O sonho de qualquer criança era a mãe ter uma loja de brinquedo. A grande questão é que, como eu era muito pequenininha, eu não me lembro disso. Mas eu tenho certeza que eu me esbaldei na época. Com certeza. Eu tenho certeza. Tem fotos? Tenho fotos, tenho provas. Olha só, então pelo menos nas fotos eu dá consigo, pra gente exato, eu consigo lembrar. resgatar. Uma pena não conseguir me lembrar tão bem, mas resgato. E em relação à questão do desenvolvimento do amor para a odonto, que na verdade era um amor pelas pessoas. E com o fato de estar presente nesses ambientes, que não eram necessariamente ambientes festivos, embora tinham muitas pessoas reunidas, era um momento de dor. Então, desenvolveu no meu coração uma habilidade que eu sempre falo, que a empatia, na verdade, ela é desenvolvida. Quanto mais você acrescenta na sua mochila mais bagagem, mais histórias, mais do outro você sente do que você se não tivesse contato com o outro. Por isso que eu sempre digo que tem acontecido muito hoje nos jovens, nas crianças, uma apatia ou uma indiferença com o outro, muitas vezes por não conviver com o outro. Não ter essa proximidade, esse calor humano. Não ter o calor humano, não escutar histórias, não sentar para conversar com uma pessoa mais velha. Às vezes falta esse respeito, e esse respeito vira um embate muitas vezes dentro de casa, onde crianças querem mandar em pais, crianças querem mandar em avós, em mães, e começa todo um ciclo de desrespeito. Então, assim, por estar presente desde pequena em ambientes onde estavam pessoas mais velhas, onde estavam muitas vezes pessoas que tinham uma certa importância social, muitas vezes na cidade, e mesmo daquelas pessoas que muitas vezes não eram nem conhecidas, embora tinham significado para a nossa família, desde o momento em que pudéssemos saber que aquela pessoa pudesse precisar de ajuda. Então, eu entendi aí que desde pequena você tem esse contato, essa proximidade, essa paixão por pessoas. Sim. Então, daí a gente já traz todo esse carinho, todo esse afeto que você tem para cuidar delas. Com toda certeza. Porém, eu já ouvi falar também que o seu avô queria que sua mãe e suas tias fizessem medicina. Sim, exato. E que isso foi um desejo que também coube a você por um período de tempo. Né? Caiu para mim essa missão. Essa missão, e é isso. Que para muitos, inclusive, pode ser levado em consideração como um fardo mesmo. Eu sei que tem muitas pessoas que talvez podem estar assistindo a live, ou pais, ou filhos, que buscaram fazer uma faculdade, não necessariamente pelo gosto pessoal, mas por um incentivo e um desejo dos pais.
E eu digo que, na verdade, várias coisas da vida a gente pode desenvolver um amor. A gente aprende a amar. Assim como num relacionamento, muitas vezes a pessoa procura a pessoa perfeita, a pessoa impecável, não existe perfeição. A gente entende e ama dentro das imperfeições porque ninguém é perfeito e assim a gente cresce junto. Assim foi com a odontologia, a odonto, na verdade. Fiz o vestibular para medicina na Unimontes. A partir do momento que eu entendi de fato que era a área da saúde, fiz vestibular para medicina. Na verdade, não só na Unimontes, fiz para várias faculdades que a gente, quando a gente se forma no terceiro ano, a gente pode fazer várias faculdades vestibular, Sim. não necessariamente precisa ficar só um. E eu fiz para medicina. E a Unimontes, ela dá uma oportunidade de fazer para duas opções. E na manhã eu fiz para medicina e na parte da tarde eu fiz para odonto. Até então, seu desejo era de fazer medicina. Exato. A odonto era porque, na verdade, eu estava ali, na minha cabeça, naquele ponto, naquela época. Na minha cabeça era só uma prova que eu estava fazendo. Porque a minha missão era ser médica naquele momento. Era a segunda opção. Embora odonto era uma segunda opção, fato. Porque eu sempre fui uma pessoa muito agoniada. Uma das coisas que eu até estava brincando que quando eu converso, naturalmente eu falo em velocidade 2. Então, Imagina um áudio seu justo. na velocidade 2. Então vai para Parece 4. Você multiplica. Exatamente. Você multiplica. É isso aí. Mas aí, inclusive, me policiei a vida inteira em faculdade, sempre tentava buscar falar. Inclusive, tinha uma professora, o nome dela é Cássia Pérola, ela sempre fala alto e articulado. A pessoa precisa entender cada sílaba da sua palavra. E Cíntia Chagas aqui na nossa frente. ela é uma musa. Perfeita referência, inclusive. Quem pegou, pegou. Mas tudo bem. É isso aí, vocês fiquem ligados que aqui também tem várias referências para vocês. Hein? Vários easter eggs aí, Isso escondidos. Mas, enfim, de qualquer maneira, nesse momento em que eu percebi que eu precisava, de fato, não digo que era uma cobrança externa, porque em casa, desde ensino médio, minha mãe nunca precisou falar bem assim, vai fazer uma tarefa. Nunca, nunca, nunca. Ela nunca precisou levantar e falar, filha, você precisa fazer essa tarefa. Filha, você precisa fazer esse trabalho. E assim, você comentou sobre fardo e eu digo até mesmo de um estigma. Eu, por parte de mãe, eu sou filha única. Por parte de pai, eu tenho um irmão. Inclusive, eu acho que talvez esteja na live, a gente até estava brincando. Cristiano. Um abraço para Tinte. E um abraço. Como é o apelido? Tinte. Mas, de qualquer maneira, inclusive, peço. É porque, assim, acaba que, por mais que eu esteja em paz, controlada, em todos os momentos onde a gente aparece ao vivo, existe um friozinho na barriga. Com certeza. Um abraço para minha família toda, se estiver assistindo, seja agora, seja depois. Um abraço para os meus alunos, um abraço para meus pacientes, um abraço para toda a família Ohana. E quem eu não falei aqui, está no meu coração, sabe? Desejo um abraço e agradeço por estar aqui. E nesse momento que estávamos falando a respeito da questão da jornada da faculdade. Meu amigo, quando eu estava lá no ensino fundamental, eu me lembro bem disso. Se a professora passasse uma tarefa de casa, de manhã, meio-dia, ela estava pronta. Eu chegava em casa, almoçava e fazia. E assim, eu nunca fui diagnosticada com hiperatividade, TDAH, nada disso. Eu sinto como se fosse um propósito. Eu tenho um compromisso a ser feito, eu preciso cumprir. Eu sou extremamente determinada com essas questões. E se passasse um trabalho, eu adiantava o máximo possível esse trabalho. Eu não só fazia isso por mim, como fazia pelos outros também. Já era uma pessoa responsável desde sempre. Exato. Que fazia a mais do que te pediam. E quando eu citei a respeito de ser filha única, porque eu fui criada aqui em casa, no caso pela minha mãe, porque o meu irmão morou em outra cidade. Então, aqui em casa, embora tenha morado e crescido eu brinco que meus outros 3 irmãos, que são Pedro, Toia e Duda, que a gente tava. Nossa, eu cresci com eles. Depois que a gente São seus primos. São meus primos, exatamente. Que eu brinco que são meus 3 irmãos também. E graças a Deus tive um contexto familiar muito saudável em relação à compreensão do ser humano, de como ser uma pessoa. E graças a Deus, esse estigma do ser filho único nunca vesti essa carapuça, sabe? Por mais que muitas pessoas possam julgar a vida da gente, mas só a gente sabe a nossa correria e sabe da nossa história. E não é à toa que Ohana quer dizer família. Exato. Né? E assim, eu honro a minha história, eu honro a minha família, eu honro o meu avô, que eu não tive
a possibilidade de conviver com ele. Eu honro meu tio também, que eu não tive a possibilidade de conviver, que eu também ouço histórias magníficas sobre como ele foi um bom amigo, como ele foi uma pessoa divertida para outras pessoas. Então, assim, todas essas boas características daqueles que eu não conhecia, eu queria explorar, eu queria tentar construir na minha vida para o outro. Eu queria ser uma boa pessoa para o outro, acrescentar na vida do outro, transformar o outro, se possível fosse, assim como meu avô transformou várias vidas. E então, beleza, estamos em faculdade. Estamos na Odonto, estamos em Montes Claros. A Unimontes é uma faculdade estadual, então não era uma faculdade privada, onde você paga uma mensalidade. E eu tive poucos colegas na minha turma, não era assim como uma turma, por exemplo. Tem muitas faculdades que cada turma são 100 alunos. Lá, se eu não me engano, a gente começou com 20 e poucos alunos e finalizou com menos que 20. Acho que foram uns 16, 17 alunos ao final da faculdade. É quase um grupo de estudos, se comparado a grandes faculdades particulares. E acaba criando uma união ali entre vocês também. Cria um vínculo muito grande. Eu criei uma família lá. E assim, se tiver algum colega meu, que na verdade são amigos próximos, assistindo essa live agora, eles sabem como eles foram importantes na minha trajetória lá. E não estiverem assistindo, vamos fazer essa live, chegar neles aí. Mais uma vez eu peço para vocês que estão assistindo a gente para darem like e compartilhar essa live. Mas continua. Poxa, perfeito. Me traz boas lembranças, por isso que eu parei em certos momentos aqui. A faculdade me traz muitas boas lembranças, porque foi lá que, de fato, eu descobri que era exatamente a odontologia que iria poder me ajudar, não só a transformar a minha vida, como transformar a vida de outras pessoas também ao meu redor. E desde o segundo período, como a gente estava conversando, medicina nunca mais passou pela minha cabeça. E eu sei que, volto a dizer, muitos pais cobram dos filhos certas coisas, mas eu acredito que precisa muito de um diálogo e muito de uma compreensão pessoal, porque, de fato, a medicina ela é incrível, ela é maravilhosa. Se eventualmente Deus me coordenasse a minha vida, guiasse a minha vida para a medicina, eu faria de tudo para fazer o melhor possível, assim como eu faço para a odontologia. Assim como todos os dias eu durmo e acordo, tudo que eu vejo, eu brinco com o Rafa, quando a gente viaja, quando a gente sai, tudo que eu olho, eu busco inspiração para trazer para a minha vida profissional, pessoal e principalmente para a clínica. Então, tudo foi construção. Esse amor, de onde veio esse amor? Veio de uma construção de muito tempo atrás. Desde minha infância. Ou seja, você está cumprindo seu propósito, né? Exato. Agora, eu quero falar de outra coisa. Fica à vontade. Eu fiquei sabendo aí que a ideia da Ohana, a ideia da clínica e tudo isso que está acontecendo hoje, não começou do nada, não. Não começou do nada. Fiquei sabendo que você tem um caderninho aí, que você anotava tudo. Sim. É verdade? Essa história procede? É verdade, eu trouxe ele aqui, inclusive, para mostrar. Eu trouxe o caderno. Eu trouxe esse caderninho, tava até... Ele é bem singelo, tá com poucas folhas. Foi um caderno que, na verdade, um dos primeiros cadernos que eu usei na faculdade. Chega, fiquei inspirado só de triscar no caderno. Que isso? Pesado. Que isso, mas... Você conta pro pessoal o que tem aí dentro? Perfeito. Tanto que na primeira, não leve em consideração minha letra, por favor. Foi uma coisa que eu não consegui alinhar ao longo da minha vida. Mas tudo bem. Aqui está escrito consultório. A Rafa estava até brincando, né? Consultório versus o sonho. Na verdade, não era uma luta, não era uma briga, mas era algo pessoal. Era uma conquista pessoal, era uma busca que eu tinha que vencer. Então, por isso que eu coloquei um versus. Era uma luta que eu estava lutando comigo mesma para conseguir galgar e caminhar degrau por degrau. Nada acontece de uma hora para outra, Nada, né? não é fácil. Nada incrível vem de forma fácil. Um passarinho me contou aqui que tem uma professora sua assistindo a gente. Mentira. Quem? Kátia. Ai, que linda. Manda um alô pra ela. Manda um abraço, ó. Um beijo. Obrigada por estar assistindo. Deus abençoe. Olha que orgulho que sua aluna obrigada. virou. Obrigada demais. Que é isso. Fico emocionada com isso. Inclusive, vamos dar sequência aqui, porque eu sou emotiva. Bom, sobre essa questão do sonho. Era um sonho para mim. Era um sonho para mim poder ter um local onde eu pudesse, eu brinco que quando eu estava construindo a clínica, tiveram alguns pontos aqui que eu até ajudei a assentar certas coisas aqui dentro da clínica. Pus a mão na massa, literalmente, porque eu precisava sentir que isso daqui estava sendo construído para um legado muito maior, coisa que daqui a 200 anos
isso vai ser lembrado e as Se Deus pessoas... quiser. E não necessariamente, talvez um procedimento ou outro que eu fiz, mas sim a transformação que ao longo dos anos foi acontecendo na vida das pessoas, tanto daqueles que foram tratados quanto daqueles que trabalharam aqui nesse ambiente. E aqui nesse caderninho estavam tudo aquilo que eu acreditava que precisava acontecer para que eu pudesse realizar o sonho, que é esse versus, né, que é essa luta pessoal. E essa luta, como eu disse no início, são renúncias. Pode olhar. A gente renuncia de muitas coisas para conquistar coisas incríveis, como eu falei. Nada incrível vem fácil, né? Coisas incríveis levam tempo, coisas grandiosas levam tempo. E uma clínica como essa não só precisa de um investimento financeiro, como também precisa de um investimento de conhecimento, um investimento de estudo, um investimento pessoal e profissional. Então, desde a época de faculdade, tudo que eu tinha... Depois eu vou levar aqui para dar uma Pode lida. levar. Tudo que eu tinha de possibilidade, de aprendizado, tudo que eu podia beber da fonte, eu buscava beber da fonte. Eu fiz uma análise desde a época de faculdade de todos os profissionais que eu poderia me espelhar, todos os profissionais que eu gostaria de modelar. Não necessariamente, digamos que eu fiz uma lista, digamos que de 20 pessoas. Nessas 20 pessoas, não necessariamente as 20 pessoas fazem exatamente o que eu faço hoje, mas tem pontos específicos que eu era apaixonada ou encantada em cada uma dessas pessoas e que eu trabalhei, busquei fazer cursos, trabalhar para desenvolver. O jeito que eu falo hoje, a forma que eu me expresso hoje, não necessariamente era a forma que eu me expressava quando eu estava na escola. Eu lembro que eu sempre fui muito tímida em relação a essa questão de falar em público, principalmente. Me marcou muito uma época, acho que na 4ª ou na 5ª série, que eu tive que ir lá no Colégio Nóbrega. Eu tive que subir num palco, recitar um poema, se eu não me engano. Era isso mesmo. Quem vê você falando hoje nem imagina que Eu isso não passei mal, aconteceu. praticamente. Você fala muito bem, você é desenrolado e tem muito conteúdo. Nossa, obrigada, mas esse dia foi caótico. Esse dia eu achei que eu não ia conseguir descer do palco. As pernas tremeram. Tremeram, o coração tremeu também, muito, 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 e eu sou cardíaca. Isso mostra que qualquer pessoa pode melhorar. Né? Brincadeira, não necessariamente cardíaca, eu vou corrigir o que eu falei, tá? Eu tenho prolapso. Mas nunca mais aconteceu de disparar o meu coração. Graças Só em a grandes Deus. emoções. Mas tudo bem. E aí é isso, esse caderninho ele é um símbolo, e eu guardo isso e vou guardar eternamente, porque isso aqui me marcou muito. Porque todos nós, se planejarmos, assim como a sua iniciativa com o Paulo, do Todo Negócio Pode, vários sonhos deixaram de ser construídos porque muitas pessoas esperaram ficar perfeito para construir. E eu gosto Era a hora muito... perfeita de começar. Nunca vai chegar essa hora, não existe a hora. A hora perfeita não existe. Então, sempre... Nossa, eu ouvi essa frase na época de faculdade, isso me marcou tanto. Se você esperar a hora perfeita para começar, é tarde demais. A hora perfeita já passou. A hora perfeita foi 1 hora atrás. Exato. Então, a hora perfeita é fazer. Essa é a hora perfeita, é começar e fazer. Como você pode. Eu vejo que muitas pessoas colocam muitos pontos, muitas pedras, muitos tijolos na frente para poder construir alguma coisa, muitas barreiras para poder chegar em algum lugar, sendo que, na verdade, você pode fazer com o que você tem, dependendo, óbvio, das suas circunstâncias, mas o melhor que você puder fazer para que você alcance aquilo que você quer. Não necessariamente vai ser com um tempo curto, inclusive você não pode medir. Por exemplo, hoje eu estou aqui numa live, estou aqui na clínica, estou aqui na minha sala. Muitos que estão assistindo, eu espero que consigam tirar pontos positivos e vão conseguir tirar pontos positivos dessa live. Mas eu não quero de forma nenhuma que o ponto que eu estou hoje sirva de cobrança para ninguém. Eu quero que sirva de inspiração, porque se estiver assistindo algum acadêmico de odontologia, essa live aqui, e falar assim, nossa, será que eu vou conseguir uma clínica? Eu nunca imaginei que talvez nessa época desse caderninho aqui eu teria essa estrutura. Agora isso aí é um ponto que eu queria chegar. Porque assim, não são todos os estudantes de odonto, não são todos os dentistas que pensam em empreender. Muitos pensam em se formar, em fazer um concurso, em arrumar um emprego, ok. Mas você fez diferente. Eu pensava na época de faculdade, inclusive tem uma frase que fala bem assim, empreender é para todos. Eu acredito que todo mundo empreende, sim, de uma certa forma.
a casa é um negócio. Se a gente parar para pensar, ter uma casa é uma empresa. Você consegue fazer uma gestão, você precisa fazer uma gestão, senão a gente realmente entra em colapso, vira um caos. Sim. Porém, empreender na odontologia não é para todos. A gente tem que ser realista em certos pontos, porque não é todo mundo que está disposto a pagar o preço, assim como tudo na vida. Então, eu paguei um preço muito caro e não foi financeiro. E financeiro foi, mas o maior preço não é o financeiro. O maior preço foram todos os passos que eu dei para estar aqui hoje. E assim, por isso que hoje a gente tem, inclusive, em um próximo momento, em uma próxima live, a gente pode até falar sobre isso, vai falar sobre isso, sobre a mentoria. Hoje aqui na clínica, quem vier fazer um atendimento vai com certeza encontrar algum aluno, algum estagiário meu acompanhando, porque eu acredito que aquilo que eu aprendi, que eu entendi desde a época de faculdade, existe até um termo que os coaches falam, né, da virada da chave. Aquilo que eu aprendi, que virou a chave, é que o que a faculdade nos ensina é a nossa obrigação de aprender. Obrigação. A teoria e a prática é a obrigação. A faculdade ela não consegue contemplar tudo que o aluno precisa aprender para a vida real. A vida real é totalmente diferente. O dia a dia de uma clínica é totalmente diferente. Eu não consigo, talvez, explicar em horas de live aqui, em horas de podcast, todas as nuances que existem por trás de um empreendimento odontológico. E por isso que eu vejo que muitas clínicas quebram, muitos consultórios fecham, muitos dentistas nem optam por abrir, porque a dificuldade, volto a dizer, não é só a dificuldade financeira, é a dificuldade, principalmente, no meu lugar hoje, eu estou conseguindo, inclusive, organizar isso graças à ajuda do meu esposo, que a gente vai conseguir colocar todos os pingos nos is. Mas em muitos momentos, nos últimos 3 a 4 anos de clínica, eu fui inteiramente dentista, eu sou a minha funcionária e fui a gestora. Então, ser um gestor executor é muito complexo para o profissional que tem uma empresa de odontologia. E para a gente conciliar a gestão, a execução e a vida, é difícil. E qual é o segredo que você vai trazer pra gente aí? Revela pra gente. Como é que você consegue conciliar essa vida de dentista, de atendimento aos seus pacientes, de mentora também dos seus alunos e de administradora e ainda ter uma vida, ainda viajar, ainda ter a sua vida pessoal? Felipe, o segredo é exatamente esse. Existem 2 Hanas? Não existem. 3? Não existem. Não Só existem. Uma dá conta. Não dá. É isso que eu ia falar, não dá. E assim, há 15 dias que eu estava brincando com vocês, há uma semana atrás eu estava em viagem. Sim. E para tomar a decisão de viajar, não é uma decisão somente financeira, e volto a dizer, a decisão mais delicada é a decisão de gestão. Esse é o momento que eu posso viajar, está tudo certo, meus pacientes estão prontos, eu preciso deixar alguma coisa organizada, como vai ser meu retorno, toda a equipe está alinhada, todo mundo sabe o que tem que ser feito, precisa de alguma coisa, todas as contas estão pagas, todas as contas da volta estão pagas. Então, esses são os detalhes básicos. Sim. Mas, quando eu fui abrir a clínica, eu não tinha noção como que a nossa vida ela é consumida pela empresa. E volto a dizer, é impossível dissociar. Se tivesse qualquer outro nome lá na porta, ao invés de Ohana, ainda assim seria impossível dissociar a minha parte, meu CPF para o meu CNPJ. Eu vou na clínica, ou eu vou no supermercado, por exemplo, aí para a atendente, é Ohana. Aí eu vou no banco, Ohana. Então, assim, as pessoas me conhecem na rua como Ohana, ou a doutora Hana da clínica Ohana. As pessoas sabem quem eu sou. Então, é aquilo que eu comecei desde o início. Eu vou honrar a minha família para que eu não precise necessariamente da história dela, para que eu consiga construir o meu legado, a minha história, para que a clínica seja tão forte, para que o nome seja tão forte, que independente se eu estiver aqui, se eu não estiver aqui, a clínica tenha seus respeitos, a sua responsabilidade para com seus pacientes, para com a sua equipe. E isso é tão delicado, porque eu realmente achei que eu teria mais tempo para mim, porque em conversa com o Paulo, eu conversei bastante sobre isso com o Paulo. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de falar não e pede desculpa constantemente das coisas. E assim, isso é desde pequena. Isso mostra sua humildade, né? Pode ser sim. Mas
o quão isso mexe comigo é porque eu realmente consegui melhorar. Graças a uma equipe, graças ao meu esposo, de mostrar que, na verdade, quando eu falo não, não é um não para o outro, mas o sim para mim. Porque muitas vezes o sim para o outro eu recuso, não é recusa pessoal. E várias vezes atendi dia de domingo, várias vezes eu atendi à noite, várias vezes atendi aos sábados e atenderei quando for preciso, porque eu levo muito em consideração o princípio da gratidão. Eu tenho pacientes aqui que me acompanham desde o início da clínica e é o que a gente falou. Existem tantas clínicas por aí, existem tantos dentistas por aí e cada um que passa aqui dentro escolheu estar aqui. E são eles quem Escolheu. fazem o nome da clínica. Exato. 99% dos meus pacientes são indicação. A gente não faz, pode olhar, a gente não faz tráfego. Não, se você entrar no nosso Instagram aí, a gente tem inclusive várias publicações feitas, só precisa clicar para postar. E a gente não faz isso porque no momento da clínica, a gente recebe tantos pacientes como referência que a gente tem que focar em cuidar daqueles que estão chegando pelas referências do que contatos frios que chegariam, por exemplo, por um tráfego. Sim. Então, claro que quando houver uma expansão, a gente vai buscar alternativas de captação, mas nesse momento, nossa captação boca a boca, mesmo sendo uma cidade que é interior, mas Guanambi já é uma cidade grande, mas a gente recebe 99% dos pacientes por indicação. Eles já chegam aqui, Lipe, eles já chegam aqui, a gente faz o orçamento, o paciente só quer flexibilidade e possibilidade de começar, porque ele quer ser atendido aqui, isso é certo. Ele quer ser atendido na clínica Ohana. Então, quando você me pergunta, e agora eu vou concluir, quando você me pergunta como você consegue, você é 1, 2, 3, não, eu queria ser, porque eu queria ter mais tempo para minha família, para meu esposo, para as minhas cachorrinhas. E eu vou parar por aqui, porque eu sou emotiva, mas eu queria ter mais tempo, sim. Só que na vida da gente, e eu sempre falo isso em aulas, a gente tem que colocar prazo, um prazo para todas as etapas da nossa vida. E nesse momento, início do ano, eu falei assim, eu não vou atender dias de terça tarde e quinta tarde. Falhei absurdamente. Porque na primeira oportunidade que eu tive de falar sim para um paciente, eu falei sim. No primeiro paciente que pediu para abrir um horário na terça tarde, eu falei, pode abrir. Isso foi só ladeira abaixo. Então, eu entendi que, parei e falei, estou me permitindo isso? Estou. Vou precisar disso? No momento, sim. Quando que você vai parar? Essa é a conversa que eu tive comigo mesma. Então, assim, eu já sei quando eu vou precisar organizar de novo os meus horários para diminuir os meus atendimentos, para eu ter um tempo de gestão. Porque sabe quando eu faço minha gestão? 6 às 8. 6 às 8, todos os dias. Chego em casa, sento, tomo um café, muitas vezes errado, sei, peço desculpas, inclusive, aos que compartilham do café comigo, faço o máximo para poder estar presente com o celular na mão. Então, infelizmente, nesse momento, eu chego em casa, tento adiantar. Para vocês terem ideia, eu saio daqui da clínica já fazendo os relatórios na mão para poder chegar no café e não usar o celular no café. Mas, às vezes, tem tantas coisas que eu preciso resolver ao longo do dia que, na hora do café, com a família, eu estou resolvendo. Eu não vou, como eu disse, não vou entrar em muitos detalhes profundos aqui nesse momento, porque eu sou emotiva e eu sei que isso não é certo. Mas não é certo que, como pessoa, eu entendo, mas como empresa eu preciso. E estou aqui, colocando publicamente minha palavra comigo mesma, que eu sei que eu preciso organizar essa parte de tempo. Isso não é uma fraqueza minha. Porém, exatamente, você colocou aí que a vida da gente, ela tem fases. Exato, eu sei que isso é uma fase. Exatamente, você está na fase de fazer seu negócio crescer, de fazer seu negócio dar certo. Daqui uns dias, você vai conseguir reduzir isso, vai conseguir colocar os pés no chão e deixar o seu negócio, a sua clínica, a sua empresa rodar com a sua presença. Ou não. Exatamente. Porque dizem que quando a gente não consegue se desvincular do nosso negócio, que a gente não é o dono do negócio, a gente é escravo. E em nenhum momento eu pretendia ser escravo do meu negócio, sabe? Pode prosseguir. Outra coisa que dizem é que quando o negócio leva o nome do dono, aí você pode ter certeza que ele vai correr atrás e que ele vai fazer dar certo, porque é o nome dele que está em jogo. Justamente. E você pode ter certeza que o que a gente tem mais orgulho e o que a gente mais preza é o nome. Ô, Felipe, volta e meia... Pelo menos deveria ser. Sim, e volta e meia eu recebo pacientes muito, muito assim, cabreiros, sabe? Que eles perguntam inclusive minha idade. Pode prosseguir? Pode prosseguir?
que eles perguntam, inclusive, minha idade, porque falam assim, mas você não é nem formada, como que pode? Como que não sou? Mas você não tem 16, 18 anos de idade? Então, assim, por que que eu digo isso? Porque, às vezes, os pacientes mais velhos, eles são mais duvidosos, por assim dizer, e precisam de provas. Você vê, e é ideia. Tudo que você vê pode ser executado. O grande problema é que tem muita gente que muitas vezes pega esse caderninho aqui de faculdade, talvez muitos tiveram um caderninho de faculdade, todo escrito, às vezes muito melhor que eu, às vezes ideias muito melhores que as minhas, às vezes muito mais conteúdo que o meu, e não tocou para frente, por conta de esperar o tempo perfeito. Então, eu deixei de responder, inclusive, perdão pela falta, os próximos passos da Ohana. Então, assim, não temos pretensões de ampliação em relação a franquias ou outras unidades, justamente por um bloqueio pessoal. Porque eu sei que, como pessoa, eu sou extremamente cuidadosa. Então, eu vou querer estar presente em um momento que eu sei que eu não consigo estar. Então, se hoje esse é o nosso veredito. Não sei daqui a 10 anos Sim. como será, mas hoje esse é o nosso veredito. Antes da pandemia, a gente tinha planejamento de subir um segundo andar. A gente tinha, assim, de espelhar, aqui embaixo são 4 consultórios, de espelhar mais 4 para o segundo andar. Embora, quando chegou a pandemia, a gente falou bem assim, tá tudo muito incerto, questões financeiras estão incertas, mercado do agro, você sabe disso, teve uma volatilidade para baixo, muito grande. Então, a gente falou bem assim, não é o momento de investir uma quantidade muito grande, é o momento de trabalhar, fazer acontecer, para que depois a gente analise como vai ser o mercado, tanto da odontologia quanto do agro. E outra, para um negócio ser bem sucedido, ele não necessariamente precisa de ter várias unidades. Não precisa. Exato. O sucesso independe do tamanho da sua operação. Exato. Porque se dentro de uma clínica, se dentro de uma única unidade, você consegue cumprir seu propósito, você consegue atender bem as pessoas, não deixa nada a desejar, isso já é sucesso. Você está cumprindo a sua obrigação, que é o seu propósito. Mais uma pergunta aqui. Antes, Pode acrescentar. isso que você falou de cumprindo e fazendo sucesso, tem vários momentos aqui na live que eu vou deixar algumas coisas que, se vocês pegarem um pouco disso e aplicar no seu negócio, na sua vida, isso já vai ser muito grande. Tem um termo chamado over-delivery. O que significa isso? Exemplo, você veio fazer um tratamento comigo. Eu faço o seu tratamento, mas de alguma maneira, em algum ponto, você pode ter certeza que eu vou te entregar muito mais do que você está pagando ou sabendo que irá receber. E isso gera um efeito que é o surpreender. Eu durmo pensando em empreendendo e acordo surpreendendo. Por quê? Em todos os momentos eu quero gerar um efeito chamado efeito uau. Por quê? A sua esposa, quando entrou aqui na sala, ela falou comigo bem assim. Eu fiquei impressionada, porque lá de fora a gente não tem noção da dimensão que é aqui dentro. Eu não sabia nem que tinha um jardim na sua clínica. Ela falou mais ou menos assim. Então, quando o paciente abre aquela porta que está ali atrás de você, entra nessa sala, a maioria dos pacientes, ou se não falam, pensam, uau, eu estou... Inclusive, eu queria até que a gente pudesse mostrar como é que é lindo aqui. Pessoal, vocês estão vendo aqui o enquadramento, a minha consulta aqui com a doutora Hannah, mas aqui por trás tem um jardim, tem um balanço, é muito lindo. Só vocês virem aqui na Ohana fazer seu tratamento mesmo, que afinal, além do nosso papo aqui, de estar trazendo para vocês todo esse conhecimento, a partir de hoje vocês vão atender aonde? Vocês vão fazer o tratamento dentário de vocês aonde? Aqui, ó, minha frente. Doutora Hannah. São bem-vindos. Podemos ir para a próxima? Com toda certeza. Quer acrescentar mais alguma coisa? Se eu lembrar, eu faço. Se quiser. Não, pode ficar tranquilo. Se eu lembrar, eu levanto a mãozinha. Ok. Além da odontologia, qual outra área você pensa em empreender? Foi o nosso amigo Oliver Barcelos que mandou. Porque assim, você já me falou que está no agro, Sim. tem a mentoria, Sim. tem a clínica. Sim. Mais alguma outra área, alguma coisa que te enche os olhos? Olha, eu acredito que nesse momento, como eu falei, assim como eu falei sobre a questão, ótima pergunta, é de se refletir de fato, mas nesse momento que eu estou, eu acredito que nosso alinhamento precisa ser alinhamento da clínica, organizar todas as questões da clínica, organizar todas as questões da mentoria, tá? E organizar também tudo que for passível à parte do agro, né? Da parte da pecuária. No momento, não penso em ter uma quarta
opção, uma quarta diversificação, porque isso, eu até falei essa semana lá em casa, que ano que vem eu pretendo, não, isso aí é em relação a negócio, eu vou falar em relação ao pessoal. Sim. Ano que vem, eu não sou a mestre cuca, eu não sou a pessoa da culinária, mas ano que vem eu quero ser a pessoa da culinária. Então eu preciso de tempo para isso, porque tudo que eu fizer, você pode ter certeza. Se eu limpar esse chão aqui, você pode beber água no chão que vai estar limpo. Então, Faz bem feito. exato. Eu não gosto que as coisas sejam feitas de qualquer jeito. Então, eu jamais quero ou vou entrar em algum negócio ou empreendimento sem possibilidade de dedicar tempo para ele ou cuidado. Eu não quero fazer algo só por fazer ou só para colocar o dinheiro para as coisas acontecerem. Rapaz, a gente tá terminando a live, só que assim, eu sinto que ainda tinha muito mais coisa pra conversar com você. Porque tem uma hora que a gente tá aqui, teve um contratempo pequeno aí na live, mas eu só tô aprendendo, cara, e quero mais e mais. Então, eu tô deixando aqui meu convite pra você voltar Estamos juntos. pra um segundo episódio. Estamos aí. Vamos fazer? Não, Aceita o convite? Tá, tô Vai dentro. jogar duro aqui de Eu novo? tô dentro. E da próxima vez nós vamos falar mais ainda, também de outros assuntos. Oxi, tem coisa demais para falar. Hanna, muito obrigado por ter participado Eu dessa que live. agradeço. Tamo juntos, tá? Precisar de nós, estamos aí. Porque de Igualmente. você eu vou precisar, eu vou te perturbar, porque tem muito conselho. E olha que você é nova. Poxa. Imagina daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15. Não tem nada que te segura, não. Que assim seja, amém. Mais uma vez eu vou relembrar aqui os nossos patrocinadores, os nossos masters, que são Rafael Zilha, Academia, Guavep, Dólar na Bagagem, Rei do Hambúrguer, Doutora Eide e a Ohana Odontologia, que é a master do episódio de hoje. Também os nossos apoiadores, que são Limpsec, que também é a master do... Ó que bonezinho lindo. Você gostou, Paulo, do rosinha? Vou terminar a live com ele aqui. Sensacional. Gostou aí, João? Então, a Limpsec, que é o nosso apoiador principal da live de hoje, também o pessoal da GM Engenharia, da Mix, da Companhia da Moda e da BR Coco, além da nossa assessoria jurídica de Gucci, Erickson Trindade. Pessoal, segunda-feira que vem, se Deus quiser, nós estamos ao vivo de novo, com mais um convidado especial, em mais um local diferente. E nós esperamos vocês, que Deus abençoe a semana de todo mundo e até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau. Posso dar um recado? Posso? Pessoal, agradeço, nessa câmera, agradeço muito estarem aqui, ouvindo Todo o Negócio Pode, ouvindo um pouquinho também da minha história, ouvindo um pouquinho da história da clínica. Eu queria deixar só algumas observações, talvez, se forem pertinentes. Você que ainda é aluno, seja da graduação de odonto, ou seja de outras graduações, tenham fé e determinação nos propósitos de cada um de vocês. Saibam que a história de cada um, ela é extremamente particular, porque ninguém pode ser o que você é. Por isso que você é único. E além disso, outra coisa extremamente importante é porque a gente não consegue falar isso em um momento de live, mas essa parte da cobrança, ela é muito real. Nós nos cobramos e muitas vezes em casa temos essa cobrança. E por isso que esse recado não é só para você como aluno, e também para os pais. Tenham mais paciência com seus filhos, ouçam os seus filhos. E para os filhos, respeitem seus pais, honrem a sua história e saibam que, na verdade, cada um possui o seu tempo, cada um possui o seu momento. Não significa que o momento que eu estou hoje, X ou Y, pode conseguir estar, não digo um momento de uma clínica odontológica, digo um momento, às vezes, de construir um consultório, uma sala para você. Pode ser muito mais rápido do que o tempo que eu tive, ou pode dar muito mais tempo do que o tempo que eu levei. Então, para que vocês tenham paz no coração de vocês, saibam que o tempo de vocês, ele é determinado de acordo com o esforço, claro. Mas, se vocês persistirem, com toda certeza, o sucesso será só questão de tempo. Cada um de vocês que esteve nessa live, muito obrigada, parabéns ao Felipe. Uma salva de palmas aqui para nossa convidada, ela merece. Então é isso aí. Tamo junto, um abraço. Tamo junto, até a próxima. A todos meus familiares, obrigado, Aqui, ó. um abraço. E amigos, Valeu. todo mundo, tchau, tchau. Fique com Deus, tchau.